Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e abençoe com a palavra dele, o pensamento dele, que nós vamos meditar agora, que nós vamos pensar, raciocinar, pesar, avaliar. Toda vez que a gente usa o pensamento, a gente trabalha com a cabeça. Quando a gente usa o coração, que é a alma, os sentimentos, a gente só quer sentir bem, quer sentir o prazer, quer sentir o sabor, quer ouvir palavras que concordam com a gente, de louvores e etc. e tal. Então, o pensamento fala das coisas eternas, o coração fala das coisas passageiras, das futilidades desse mundo. Mas vamos pensar os pensamentos de Deus. Você quer ser uma pessoa abençoada? Você quer ser uma pessoa abençoada mesmo? Você não depende do Bispo Macedo, você não depende do fulano, do Beltrano, da religião A, B ou C. Não. Você só depende de você mesmo. De você mesmo. Entenda isso. Por favor. Você, para ser uma pessoa abençoada como Deus quer, Ele promete fazer de nós a própria bênção. Mas quando nós envolvemos os sentimentos, aí fica difícil, porque os sentimentos querem coisas, o coração quer sentir. O coração tem fome, tem sede de sentir, de ter prazer. Mas o pensamento não, a cabeça não. A cabeça pensa, medita, pesa, e é isso que nós vamos fazer agora. Veja só, essa semana nós trabalhamos com o tema da religião. Porque se existe uma praga na face da terra mortal, essa praga mortal, essa peste, essa maldição, chama-se religião. Porque a religião separa. A primeira coisa que a religião faz é separar o ser humano. Por exemplo, se eu encontro com você na rua, e você chega para mim e diz, olha, ô bispo, eu sou católica. E então eu digo, eu sou evangélico. Então, imediatamente constrói-se uma barreira entre nós, divide-se os pensamentos, porque você é católica, eu sou evangélico, e tem essa situação. Você diz, eu sou espírito, e eu falo, eu sou macumbeiro. Nós estamos dividindo. Então, a religião só separa as pessoas. E isso prova que a religião não é de Deus. Que Deus não inventou religião. Deus não é religião. Deus é palavra. Por exemplo, Paulo se desconverteu da religião para se converter a que religião? Evangélica. Qual a religião que o apóstolo Paulo abraçou? A palavra de Deus, só isso. A palavra de Deus. Então, Paulo norteou sua vida, seus pensamentos, sua fé
na palavra de Deus. Você pode verificar, conferir, que ele sempre cita o Velho Testamento, que ele conhecia bem, junto com as cartas apostólicas dele. Então, quando Paulo se converteu, ou desconverteu do farisaísmo, ele era fariseu, ele era religioso, ele se converteu a quê? A palavra de Deus. Quando Jesus lhe apareceu, ele se converteu ao Senhor Jesus. E quando ele foi ter com o profeta, com o sacerdote lá, que Jesus mandou estar, Ananias, então Ananias o curou da sua cegueira e determinou que ele recebesse o Espírito Santo. Quer dizer, ele impôs as mãos e Paulo recebeu o Espírito Santo. Pronto. A partir daquele momento que Paulo recebeu o Espírito Santo, então ele tinha consciência, a consciência divina, a consciência de Deus para guiar os seus passos, porque ele era um noviço na fé. Ele não conhecia Jesus. Quando ele conheceu Jesus, então ele tomou posse das suas promessas. Ele tomou posse do seu caráter. Ele tomou posse daquilo que Jesus prometeu, fundamentado nas Escrituras Sagradas do Velho Testamento. Então, Paulo não foi evangélico, não foi espírita, não foi católico, não foi nada disso. Paulo se desconverteu da religião farisaica e se converteu ao Senhor Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo que se fez carne, ou a palavra que se fez carne. Então, Paulo se converteu ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus lhe deu o Espírito dele, o Espírito Santo, para que Paulo pudesse ser conduzido de acordo com a vontade de Deus e conduzir os discípulos do Senhor Jesus. É isso. Então, amiga e amigo, quando nós tratamos de fé, jamais podemos associar a fé pura, limpa, santa com religião. Porque a religião separa as pessoas. Separa. Há pessoas que são casadas, até bem casadas, só que elas não se combinam quando se trata de religião, porque uma tem uma religião, a outra tem a outra religião. Então não combinam. Ah, você vai na sua igreja? Ah, eu vou no meu terreiro. Não é assim? Então, a religião separa as pessoas. A mesma coisa, vamos falar aqui, a mesma coisa é com respeito ao batismo com o Espírito Santo. O diabo entrou aí também. O diabo pega os fanáticos, os crentes fanáticos, os hipócritas, aqueles que são hipócritas, e os faz buscar, ter sede de falar em línguas estranhas. E enquanto a pessoa não fala em língua estranha, ela não fica satisfeita. Por quê? Porque isso correu, essa doutrina correu o mundo inteiro. Por favor, entenda. A língua estranha, ou as línguas estranhas,
são um dom de Deus. Ele dá os dons de acordo com a vontade dele. Se ele quiser te dar o dom de línguas, ele vai te dar, como aconteceu no dia de Pentecostes. Mas você não deve buscar o dom de línguas, como tampouco deve buscar a cura divina, ou o dom de cura, melhor dizendo, desculpa. O dom de cura, de profecia. Não. Deixa que o Espírito Santo faz a vontade, deixa que ele faça a vontade dele na sua vida. O que você tem que ter é o Espírito Santo. Não são os dons. Você tem que ter o Espírito que dá os dons. Entendeu? É exatamente isso que nós queremos que você entenda. Às vezes, as pessoas, elas fazem orações a Deus, oram, e a vida delas continua a mesma coisa. Ora. Participa da oração, vigílias de oração, falam, mas parece que a oração bate no teto e volta. Por quê? Por quê? Sabe por quê? Porque as pessoas pensam assim, se eu gastar mais tempo orando, com certeza Deus vai me ouvir. Então elas ficam ali orando, pedindo. Só que elas não têm que ficar dessa forma, perdidas, insistindo. Por exemplo, eu sei que a gente tem que orar, insistir, pedir, bater, como uma viúva pobre, falou com o juiz, insistiu com ele. Mas eu digo assim, as pessoas não devem orar, por falar, por mencionar, citar as Sagradas Escrituras, mas o coração delas está longe daquilo que está ali. Elas falam por falar, falam. Não vale. Por exemplo, eu vou falar da minha pessoa. Todo santo dia eu oro o Pai Nosso. Eu oro pela manhã, eu oro durante o dia. À noite eu faço essa oração. Mas quando eu oro o Pai Nosso, eu oro desejando. Quando eu digo assim, Pai Nosso que estás nos céus. Então, eu elevo os meus pensamentos ao Eterno Pai. Aquele que me ensinou a dirigir a oração ao Eterno Pai. Então, eu falo com ele como filho. Primeira coisa, eu não falo como um membro de igreja. Não, eu falo meu Pai. Meu Pai. Às vezes eu falo meu Pai Nosso, fortalecendo a ideia de que ele é meu pai, mas eu também estou orando por outras pessoas, por todos os que creem em Jesus. Eu oro por outras igrejas, eu oro pelos outros pastores, eu oro por todos os que creem no Senhor Jesus. Eu oro pela igreja dele, porque é isso que Jesus ensina. Ele não fala, meu Pai que está nos céus. Ele ensina dizendo, Pai Nosso. Quer dizer, quem é filho, ora para todos os irmãos, os que são filhos de Deus. E eu oro, quando eu falo meu Pai Nosso, eu quero frisar para ele, meu Pai, é seu filho aqui que está falando, meu Senhor, o Senhor sabe. Mas eu falo por todos nós. Então eu peço, santificado seja o teu nome.
Quer dizer, seja santificado o teu nome na minha vida, seja santificado o teu nome na vida de todos os que creem em ti. Porque eu sei que quando ele tem o nome dele santificado na vida de alguém, esse alguém é diferente das demais pessoas, porque honra a palavra de Deus, honra o próprio Deus. Ele quer, com a sua vida, seu comportamento, com o seu caráter, ele quer que o nome de Deus seja santificado na vida dele, no seu casamento, por exemplo. Então, é uma coisa. Outra coisa é você chegar e falar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, e falar por falar. Foi isso que Jesus estava ensinando para aqueles que estavam ali junto dele, e aproveitou para falar com uma pessoa que criticou Jesus, porque falou: poxa, seus discípulos não lavam as mãos quando vão comer. E Jesus disse: bem profetizou Isaías acerca de vós. Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Hipócritas. Eram religiosos. Eles eram religiosos. Paulo era religioso. O apóstolo Paulo era religioso. A diferença é que Paulo era sincero. Ele era um religioso, mas ele era sincero, ele carregava sinceridade, porque ele perseguia os cristãos porque ele achava que os cristãos estavam insultando Deus com a sua nova fé. Ele não cria em Jesus, mas ele era sincero, um religioso sincero. Ele queria verdade. Ele matava, eu queria matar os cristãos, prender os cristãos, por causa da sinceridade dele. Não, eles estão contra a lei, contra a religião. Mas ele era sincero e Deus deu a oportunidade para ele. Então, Jesus dizendo para aqueles fariseus hipócritas, ele disse assim: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É como eu falei ainda há pouco na oração do Pai Nosso. Não adianta orar: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Isso aí, isso é reza. Isso é citar o texto sagrado, mas o coração está longe da cabeça, longe do que está falando. Longe, distante. É o que ele diz aqui. Em vão, ele diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, quer dizer, não vale nada. Porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Por exemplo, a pessoa que vai na igreja e ela, por exemplo, se eu sou um hipócrita, eu digo para ela: você tem que falar em língua estranha. Você quer receber, você quer ser abençoada, você quer ter o Espírito Santo, você tem que falar em língua estranha. Então, se eu ensino de forma errada para a pessoa, você tem que falar em língua estranha. Se você não falar em língua estranha, você não é o Espírito Santo. O que a pessoa vai fazer? Ao invés de buscar o batismo com o Espírito Santo, o encontro com o Espírito Santo, uma intimidade com Deus, uma experiência com Deus, ela vai buscar falar em línguas estranhas. Ela vai buscar até... Eu já vi pessoas falando em línguas, imitando
outras pessoas que falavam em línguas verdadeiramente, que são os falsos profetas. Aí nascem os falsos profetas, que profetizam em nome de Jesus, mas estão sendo usadas pelo diabo. Elas fazem até casamentos. Elas dizem, ó, fulano, você tem que casar com aquele Beltrano. É isso que Deus está falando. Meu servo, meu servo. O falso profeta é assim. Por quê? Porque fala o que o diabo quer que ele fale, ou que ela fale, para enganar as pessoas. Aí nascem as religiões, as doutrinas falsas, etc. Eu não sei se você está me entendendo, minha amiga, meu amigo. Mas, ao invés, para resumir isso que eu estou falando, ao invés de você buscar, ficar preocupada, ficar fissurada em falar em línguas estranhas, busque o Espírito Santo. Porque nem todos que falam em línguas têm o Espírito Santo, mas todos os que são batizados com o Espírito Santo, com certeza, falam em outras línguas. E às vezes nem falam em outras línguas, mas fala a língua que Deus quer ouvir. Fala a língua do coração. Porque ele diz aqui, olha, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são de homens, mandamentos de homens. Honram-me com os lábios, louvado seja o nome do Senhor, mas o coração está pensando em outras coisas. Entendeu? É isso que se chama religião e que faz desgraçar a vida das pessoas. Eu tinha um parente, vou falar para vocês agora. Esse parente, uma pessoa boníssima, excelente pessoa, muito bom de se lidar. Esse parente não tinha, assim, muita educação. Era um homem um tanto rude, mas tinha um coração que não cabia dentro do peito. Um coração boníssimo. E aí o que aconteceu? Ele foi numa determinada igreja, e naquela igreja ele manifestou, era um espírito imundo, um espírito enganador, e ele caiu no chão. E então disseram para ele, olha, isso é o Espírito Santo. Porque uma outra pessoa, ou a pessoa que estava ao seu lado, com licença um instantinho só. Porque viu que ele era uma pessoa muito boa, e ele caiu no chão e começou a se manifestar como se fosse um cachorro. Não sei exatamente se era cachorro, mas mais ou menos isso. E ele andava no chão de quatro. Aí, os que haviam sido enganados pelos espíritos enganadores disseram para ele, olha, isso é o Espírito Santo. E ele acreditou, coitado. Depois ficou bem, parou de engatinhar, e então a profeta, entre aspas, a profeta disse para ele, olha, Deus está me falando, irmão. Aí começou a chamá-lo de irmão. Que você vai ser um homem próspero, muito rico. Que você vai ser um abençoado do Senhor. E aquele homem
creu nessa palavra. E ele começou um negócio e prosperou no seu negócio. Realmente, ele ficou rico, muito rico. E o que aconteceu? Porque ele ficou rico, ele contratou aquela profeta para ser assistente dele, prestasse assessoria espiritual para ele. Ele deixou de ouvir a voz do pastor, ele ouvia a voz do pastor, mas ele tinha uma profeta particular. E esse homem estava indo muito bem nos negócios. Tudo que ele fazia, ele consultava aquela profeta. Tudo. Ele não dava um passo sem falar com ela. Era uma profeta particular dele. Aí, num determinado tempo na sua vida, ainda era novo, ele contraiu um câncer. E aquele câncer, ele fez de tudo. E por tudo, ele deu tudo de si para que pudesse ficar curado daquele câncer. Foi em outras igrejas, etc., recebeu orações. E aquela profeta não o curou. Ela que o dirigia, conduzia nos seus negócios, não curou. Ele se internou e depois morreu. Aí, e agora? Como é que se explica isso? Um homem que Deus falou que ia prosperar e prosperou e foi abençoado e tal. Eu creio mesmo que ele tenha sido salvo por causa do coração sincero dele. Ele era um homem sincero e pessoa muito boa. Muito boa. Mas, coitado, ele foi enganado por aquele espírito imundo, aquele diabo desgraçado, que o fez pensar que aquela riqueza que ele estava tendo era Deus que estava abençoando os seus negócios. Não era. O diabo faz isso. O diabo faz a pessoa prosperar por meio de uma profecia, entre aspas, satânica, para a pessoa acreditar naquela profeta do diabo. E ela fica fissurada na profeta. Então, muitas pessoas colocam as suas vidas nas mãos de profetas do diabo, pensando que é de Deus, porque a profeta falou uma coisa que aconteceu. Porque é isso que o diabo faz. É isso que os demônios fazem. É isso que os espíritos enganadores fazem. Elas usam pessoas e dizem, olha, vai acontecer isso. E eles mesmos providenciam que aconteça aquilo. Eles começam a adivinhar. Quer dizer, para as pessoas que estão na fé cristã, digamos assim, na religião, elas acreditam que seja Deus que está falando. Fulana é profeta. Porque as pessoas começam a chamar aquela criatura que adivinhou uma coisa que era profeta, mas não era profeta. O diabo usando línguas estranhas, usando profecias, usando dons para enganar os incautos, os que não têm o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo detecta logo, tem discernimento espiritual. Então, minha amiga e meu amigo, por favor, se você ama a sua alma, quer salvar a sua alma, não dê ouvidos a nenhuma profecia, senão aquela que está já escrita na palavra de Deus. Eu sou avesso a profecias. Se disserem para mim uma profecia,
Mesmo que seja verdade, eu vou conferir, eu quero ver na palavra de Deus. Eu não vou acreditar, porque eu não sei se aquela pessoa está sendo usada pelo diabo ou pelo próprio Deus. Porque quando Deus fala com a gente, ele não deixa dúvida. E ele fala como? Como é que ele vai falar com você? Como é que ele fala comigo? Ele fala através da sua palavra. Não é de adivinhação. Não é profecias. A profecia é para um todo. Deus não fala uma profecia para uma pessoa só. Olha, fulana, vai acontecer isso com você, vai acontecer aquilo com você. Não, eu creio que a profecia está toda escrita na palavra dele. Então eu fundamento, eu alicerço a minha fé no que está escrito. Saiu do que está escrito, eu já desconfio. Eu nunca dei ouvidos a profecias. Eu nunca dei ouvidos a profecia. Porque eu sabia e sei que os espíritos enganadores estão por aí, a 3x2, usando os incautos, os que estão buscando novidades, porque imagine uma pessoa ignorante a respeito das coisas de Deus. Ouvir alguém falar, Deus está me falando, fulana, cuidado, vai acontecer isso, isso e isso. A pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus e acredita, as pessoas acreditam em tudo, as pessoas acreditam na sorte. Eu não acredito em sorte. Eu não acredito no azar. Eu sei que o azar e a sorte vêm da mesma fonte, do inferno. Eu sei que o que está escrito é o que está escrito, é o que vai acontecer. Então eu creio no que está escrito. Eu fundamento minha vida no que está escrito, na palavra de Deus. Só e mais nada. Eu não acredito em profecias, a não ser que esteja fundamentado. Por que Deus precisa usar alguém para falar comigo? Ele usa alguém para falar a palavra dele para vir confirmar dentro de mim. E Deus falou, Jesus viu essa situação e disse para aqueles homens religiosos hipócritas, aqueles hipócritas religiosos, bem profetizou, olha só, Jesus usou a palavra, imagine, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus poderia falar, você é hipócrita, não poderia? Poderia, é Deus humano ali. Ele poderia ter falado, hipócrita. Não, ele mencionou, ele foi buscar lá no Velho Testamento. Está escrito. Quando ele enfrentou o diabo no deserto, Jesus enfrentou o diabo com o quê? Com o que está escrito. Não foi com a sua própria palavra, o seu pensamento. Ele usou a palavra dos profetas. Nem só de pão o homem viverá. Por exemplo. Quer dizer, Jesus não se defendeu usando os seus próprios pensamentos. Não, ele se defendeu do diabo, o próprio Satanás. Jesus defendeu a sua fé usando o que está escrito. Como é que eu vou fundamentar a minha vida na palavra de um profeta, de uma pessoa que se levanta e se diz profeta? Não. Por isso que eu sempre falei isso, você deve conferir tudo que eu falo com aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Você tem dúvida? Leia a Bíblia. Deus vai responder você.
ele usa profetas, ele usa qualquer pessoa para profetizar. Não tenho dúvida. Mas profetizar o quê? O que está escrito. Não uma novidade de pensamento. Se Jesus usou a palavra profetizada pelos profetas para se defender do diabo, defender a sua fé, a sua integridade, sua santidade, como que nós vamos usar a palavra que foi? O irmão falou isso, a irmã, o pastor, o bispo. Não. Você deve conferir tudo o que nós, pastores, ensinamos. Se o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus ensinar uma profecia ou ensinar alguma coisa que não combina com a palavra de Deus, por favor, faça chegar até a mim através do WhatsApp. Eu vou responder você. Eu quero saber quem é esse pastor. Porque é certo que ele não ficará como pastor. Não vai ficar mesmo. Agora, por favor, não que seja honesta a acusação, que seja verdadeira, porque nós vamos procurar ver se é verdadeiro. Eu não vou aceitar qualquer acusação falsa. Mas você deve conferir tudo o que nós, pastores na Igreja Universal do Reino de Deus, ensinamos. Se não estiver de acordo, rigorosamente de acordo com o que está escrito, não ouça, não obedeça, não siga, porque senão você estará caindo no conto do vigário, o vigário evangélico, digamos assim. Desculpa lá, pessoal, mas essa é a verdade. Eu nunca poderia colocar em risco a minha salvação, a minha alma, acreditando em profecias, em visões, em sonhos. Eu não acredito em nada disso. Eu sei que no passado Deus falava através de sonhos, porque não havia a palavra dele. No passado ele falava em visão, porque não havia a palavra dele. Mas hoje nós temos a palavra escrita, falada pelo próprio Senhor Jesus, escrita, dirigida pelo Espírito Santo aos apóstolos. E eu sempre faço uma comparação do que está escrito no português, na Bíblia em português, da nossa Bíblia fiel, com aquilo que está escrito nas outras Bíblias, no inglês, por exemplo. Eu vou conferir do inglês, no espanhol. Eu vou conferir para ver se dá certo mesmo, se é aquilo que está escrito. Porque, minha amiga, meu amigo, quando se trata da salvação da nossa alma, a gente tem que ter atenção dobrada para não cair no conto das profetas, ou profetisas, ou pessoas que se dizem de Deus. Já falei muito, né? Mas, por favor, voltando ao início, só para você entender, não busque falar em línguas. Não procure uma profeta, uma profetisa, alguém que venha falar para você o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Por favor, procure na palavra de Deus. Se a palavra de Deus não responder, eu duvido que ela não responda, leia, procure, meu Deus, me dá a direção, me ensine. O Espírito Santo veio para isso. O Espírito Santo, ele não veio para dar a gente línguas estranhas, ele veio para nos guiar em toda a verdade. Nós falamos isso ontem. O Espírito Santo veio para nos dirigir, nos guiar em toda a verdade. E ele nos guia de acordo com o que está escrito. Ele não nos guia de acordo com a profeta falou, o pastor, o bispo, o evangelista, o pastor, enfim, não. Ele nos guia através da sua santíssima palavra. Aleluia. Deus é palavra. Deus é palavra.
e é a palavra dele que a gente tem que dar atenção. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.